Alô, boa noite, pessoal. Pessoal, primeiramente, gostaria de fazer um agradecimento para vocês, o pessoal que está trazendo, doando as prendas. Muito obrigado. E para quem for doar também, quem quiser doar, é só trazer na secretaria até o dia 18. E puxar beneficente que a gente vai promover na maçonaria. O nome da maçonaria? Estrela da Barra. Para quem desce a Caio Simões, passando o Geraldinho, tem uma loja ali também. Tem aquela magia, o Geraldinho, a primeira direita, no segundo quarteirão, a direita de novo. É muito fácil. Então, agradeço a quem doou as prendas e para quem for trazer também até o dia 17. Nas quintas, nas terças, nas quartas à tarde e no domingo de manhã. Tá certo? Vamos fazer a peça inicial então? Da cidade de Macatuba, que vai falar para nós hoje uma passagem do Evangelho, né? Com vocês, o Rodrigo Daniel. Boa noite. Todos bem? Graças a Deus, né? Primeiramente, antes da gente começar, temos que começar agradecendo. Primeiramente a Deus e a Jesus por nos permitir, mais uma vez reunidos, beber da fonte do Teu Evangelho. Fonte essa inesgotável de paz, de amor. E a casa, pelo convite, que torna possível que nós trabalhemos na seara de Jesus. Eu trouxe para falar com os amigos hoje a seguinte passagem. Está em Mateus, capítulo 10, Mateus capítulo 13, versículo 10 ao 15. É a explicação da parábola do semeador. Antes de eu entrar, eu gostaria de dizer para os amigos, eu trouxe esse livro e faço questão de trazê-lo, que é o Novo Testamento, que contém os 4 evangelistas, mais altos dos apóstolos, feito pelo nosso querido Haroldo Dutra Dias, um divulgador ícone do nosso espiritismo hoje, uma pessoa seríssima, que tem feito um trabalho de divulgação muito bonito. O que tem nesse evangelho diferente dos outros? Nada. Com uma única diferença, nada e com uma única diferença muito grande. É que ele não tem traduções para outros idiomas para vir para o português. Haroldo foi direto nos manuscritos gregos e traduziu direto para o português. Então, palavras que fogem ao nosso entendimento têm notas explicativas. Isso faz com que a gente entenda a Bíblia de uma maneira mais suave, mais tranquila. Então, fica o convite para os amigos.
E essa passagem que nós vamos tratar também se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, item 3º, Kardec trata da explicação da parábola do semeador. Eu vou falar da parábola do semeador de uma forma muito sucinta, porque eu quero me ater nas explicações que Jesus está dando para os apóstolos. A parábola do semeador consiste que Jesus contando que um semeador sai a semear, e algumas das sementes caem pelo caminho, e as aves vêm e comem. Uma outra porção caiu num terreno onde havia muita pedra, e acabou não tendo muitas raízes e germinando. E outra porção caiu nos espinhos, num terreno espinhoso, e os espinhos a sufocaram. E outra parte caiu em terra boa, que dava frutos, uma 100, outra 60, outra 30. E Jesus recomenda, quem tem ouvidos, ouça. E depois desse momento onde Jesus estava pregando, fazendo essas explanações, essas parábolas, seus discípulos, quando a sós com eles, interrogam. Mestre, né? Perguntam para Jesus. Aproximando-se os discípulos disseram, por que eles falam em parábolas? E agora que a gente vai combinar uma coisa. Jesus não falava para eles em parábolas. Jesus fala para nós. Porque nós aqui hoje, espíritos imortais, em algum momento estivemos juntos, recebendo esses ensinamentos, se não diretamente de Jesus, mas os missionários. Então, nós vamos nos colocar como ouvintes para ver se nós já compreendemos a mensagem do Cristo ou não. Então eles questionam Jesus, por que ele fala em parábolas? E o mestre responde, porque a vós foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas aqueles não foi dado conhecer. E aqui a gente tem que começar a tomar cuidado no que Jesus disse. Dá a impressão que Jesus está fazendo uma separação, né? E de fato é uma separação. Só que foi dado a conhecer por quê? Eles tinham merecimento. Eles tinham entendimento. E aqueles, não. E Jesus continua, né? Pois aquele que tem, lhe será dado, e terá com abundância. Mas aquele que não tem, até o que tem, será tirado dele. Jesus está dizendo para os apóstolos o seguinte, aquele que tem conhecimento, aquele que se esforçou por conhecer a verdade, aquele que lutou para combater suas más tendências, aquele que se esforçou para vencer seus vícios, esse, liberto já da prisão da matéria, liberto desses sentimentos que nos prendem aqui na matéria, consegue entender o ensinamento de Jesus. Porque a parábola foi dita para todos, porque uns entendem e outros ainda não. Porque que nós, por exemplo, quando nós vamos ensinar alguma coisa para uma criança, nós não contamos histórias para eles também? Porque é o momento de entendimento deles. Não dá para ensinar álgebra para uma criança de 3, 4 anos, mas dá para falar de uma maneira sucinta, né? E é isso que Jesus estava fazendo. Então você está querendo dizer, Rodrigo, que nós somos crianças? Espiritualmente, sim, talvez. O nosso entendimento como espírito talvez não esteja desenvolvido o suficiente para compreender a profundidade da mensagem de Jesus. Jesus, quando fala a parábola do semeador, ele está deixando claro que cada um tem que preparar o seu terreno. Então, quem se esforçou, quem se dedicou, vai receber em abundância, que é a promessa de Jesus que nos foi feita também. Ele veio até nós para que nós tenhamos vida, e vida em abundância. Só que nós, no nosso materialismo, materializamos a mensagem. O Evangelho de Jesus nunca foi para a matéria, foi sempre para o Espírito. Quando Jesus está falando essa parábola para nós, Ele não está falando para esse corpo físico que vai perecer. Ele está falando para o Espírito. Ele está falando para a eternidade. Nós vamos ainda com certeza sair dessa encarnação e continuar estudando o Evangelho de Jesus. Nós vamos voltar para a Terra, se nós auxiliarmos o Cristo nessa missão, num mundo melhor, um mundo já regenerado, mas ainda estudando Jesus para compreendê-lo. Ainda estudando o Espiritismo para compreender melhor. Porque ele é muito claro, Jesus. Aquele que tem será dado com abundância. Ele não está falando do ter, da posse, gente.
Ele não está falando da matéria. Ele está falando sim das conquistas espirituais, da nossa desmaterialização, da nossa compreensão do que vale é o Espírito. Todos nós aqui não vamos desencarnar um dia. E nós estamos preparando a nossa bagagem para a viagem de volta. O que nós estamos pondo na nossa bagagem? É isso que Jesus está falando para nós. Mas, aquele que não tem, até o que tem será tirado. Não é um Jesus vingativo. É um Jesus dizendo o seguinte: se você não tem conhecimento, se você não tem compreensão, se você não quer ouvir, não tem como. Não é possível, né? Por isso lhe falo em parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. Amigos, olha a profundidade de Jesus. Jesus está falando, diz os apóstolos, está falando em parábolas com nós, que nós vemos, mas não enxergamos. Ouvimos, mas não compreendemos. Naquela época que Jesus esteve aqui conosco, há 2016 anos atrás ou mais, era um povo, moralmente falando, mais embrutecido que nós ou não? Povo mais rude, né? Se assim eu posso chamar. Na época, não tem muita diferença de nós hoje, a não ser a rudeza, se tinha o prazer pelo poder, se exercia o poder através da força. O sangue nobre, não era isso? Alguma coisa lembra o nosso dia a dia ainda hoje. Nós também queremos exercer ainda o poder pela força. E Jesus vem falar essas parábolas, vem trazer ensinamentos que nos deixam em pé de igualdade. Jesus nos chama por irmãos. Nesse momento, Ele nos nivela todos no mesmo nível. Jesus, quando fala essas parábolas, está dizendo naquele momento que todos nós somos filhos de um mesmo Pai. Jesus promete a vida e a vida a abundância. Só que para isso tem que se despir do orgulho, da vaidade. Jesus pede mais. Jesus pede que amemos os nossos inimigos. Isso era demais para nós naquela época e ainda é para nós nos dias de hoje. É por isso que ele faz essa recomendação. Vendo não veem, ouvindo não compreendem. Porque já tem um dito popular que o pior cego é o que não quer enxergar, não é isso? Nós, aqui na matéria, estamos no mundo de provas e expiação, correto? No mundo onde ainda a maldade sobrepõe o bem. Aonde as dificuldades são maiores que os benefícios. E nós, não querendo mais se comportar dessa maneira, nós não queremos mais ficar sofrendo ou mais angustiado, ou aqui nós gostamos de viver a angústia, de viver a dúvida, de viver a incerteza. Não, né? Nós não queremos isso. A chave está em Jesus. Ele está dizendo para nós aqui, se está doendo, se essa vida que você leva, ela não te traz felicidade, ela pode te trazer satisfação, o que é muito diferente de felicidade. É só ouvir o que eu estou falando. A mensagem ela foi dita e ela é dita e repetida a todo santo dia. E pede para que nós tenhamos ouvidos de ouvir. E escutar e ouvir tem uma diferença muito grande, né? Ouvir os ensinamentos e colocar em prática. É isso que Jesus está pedindo. Está explicando para os seus discípulos que iam continuar o trabalho. E ele vai mais. Neles se cumprem a profecia de Isaías que diz: ouvireis com os ouvidos e não compreendereis. Vendo, vereis e não enxergareis. Que a gente precisa parar e fazer mais uma reflexão. Jesus está dizendo, se cumpre a profecia de Isaías. O espírita, nós espíritas, que às vezes não gostamos da Bíblia, e muito menos do Antigo Testamento, acha que não tem nada lá, Jesus está se reportando diretamente ao Antigo Testamento, ao último profeta, Isaías. Era uma profecia de 700 anos, dizendo que nós não ouviríamos. Ele está dizendo para nós de novo. Nele se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos e não compreendereis. Vendo, vereis e não os enxergareis. Porque a proposta de Jesus quebrava toda e qualquer autoridade moral daquela época. Jesus vem uma proposta de igualdade. Jesus vinha dizer que os ricos e os pobres eram iguais. Jesus
irmãs. Jesus vinha ensinar a não condenar. Jesus veio nos ensinar a não julgar. E aí temos vários casos. O caso da mulher adúltera. Jesus não julgou. O caso da mulher com fluxo de sangue. Jesus não questionava, Jesus recebia. Zaqueu, que procurou ver Jesus, que era um cobrador de impostos, Jesus também o recebeu. E isso machucava muito o orgulho e a vaidade do povo naquela época. E a pergunta que fica para nós aqui ouvindo, machuca a gente ainda hoje? Nós somos vaidosos e orgulhosos? Nós gostamos de estar certo ou de estar felizes? Estar certo. Nós ainda preferimos estar certo do que felizes. Nós ainda desejamos que a nossa verdade se imponha sobre o outro, nem que seja força. Que a pessoa que pensa diferente de mim é meu inimigo, quando na verdade é somente uma pessoa que pensa diferente de mim. Compreendem? O chamado de Jesus a todo dia, Ele está pedindo para que a gente ouça. Se a gente quer sair dessa vida, se a gente quer sair dessa situação de angústia, de dúvida, de incerteza, a receita é muito simples. Amor, compaixão, piedade, entendimento. Simples, Rodrigo. Na prática, na teoria, sim. Colocar em prática é difícil? Muito difícil. Porque mexe com o nosso orgulho. Mexe com a nossa vaidade. E é aí que nós vemos e não enxergamos. Ouvimos e não compreendemos. E aí queremos parar de sofrer. Queremos parar de ter angústias. Queremos parar de ter incertezas na vida. Não dá. Porque o nosso coração está endurecido nesse momento. Nós não compreendemos o chamado. Nós não voltamos para dentro de nós. Queremos modificar o mundo. Queremos modificar o próximo. E não queremos nos modificar. A reforma do mundo começa dentro de mim. Eu me modifico e modifico o meio onde eu vivo. Eu me modifico e as pessoas vão me seguir o meu exemplo. É disso que Jesus está falando. Que a gente desça dos tamancos, do orgulho, da vaidade, da impiedade, da agressividade. E ouça a sua mensagem, que é ela que vai nos libertar. É ela que vai fazer com que a gente esteja nesse mundo sem ser do mundo, que é uma outra afirmativa que Jesus nos pediu, uma recomendação. Estar no mundo sem ser do mundo. Ele está dizendo o seguinte, vá, viva a sua vida tutelar a tua escola, faça o tudo possível para ser feliz, mas não esqueça que você não é de lá. Nós não somos carne, né? Nós somos espírito numa experiência de carne. E às vezes nos questionamos, por que a vida é tão difícil para mim? Porque nada dá certo. Fazemos isso todo dia ou não? Nós somos bons de reclamar, né? Somos campeões nisso. Só que a reflexão profunda e sincera da mudança que tem que ter dentro de nós, essa a gente vai deixando. A gente ouve até no meio espírita que nessa encarnação eu não vou conseguir melhorar, vou esperar a próxima. Nós não temos esse direito. O nosso compromisso com Jesus é da melhora constante. Eu tenho que ser melhor hoje, nem que seja um pouquinho do que eu fui ontem. E amanhã do que eu estou sendo hoje. Aí o meu compromisso com Jesus está sendo traçado. Porque Ele nos promete um mundo de felicidade. Ele nos promete um mundo, a vida em abundância. A única coisa que Ele nos pede para que isso aconteça na nossa vida é o nosso próprio esforço. Então, irmãos, ao invés de reclamar da nossa vida, ao invés de reclamar das angústias, dúvidas e incertezas que eu estou vivendo, que são muitas no nosso dia a dia, passemos a agradecer a Deus. Passemos a agradecer Jesus por hoje estarmos encarnados nessa doutrina reveladora. A doutrina espírita que vem tirar dos nossos olhos esse véu para que a gente enxergue. Que vem ser o cotonete para limpar o nosso ouvido para que a gente possa ouvir. Essa doutrina libertadora que nos explica que da onde viemos e para onde vamos. E se quisermos saber para onde vamos, basta olhar o que estamos fazendo nessa encarnação.
Olhemos o que estamos fazendo com o ensinamento de Jesus. Olhemos o que estamos fazendo com a mensagem. Se eu estou sendo o terreno espinhoso, se eu estou sendo o terreno pedregoso, ou se eu estou preparando o meu terreno para receber essa semente. Se eu estou cultivando o meu solo com amor, com bondade, com compreensão, porque aí a semente vai germinar. Esse é o convite de Jesus para hoje, né? Ele continua, pois o coração desse povo se tornou cevado. E aí vale a pena a gente ir na nota explicativa. Tornar-se gordo, cheio de gordura, corpulento, coração grosso. Num coração grosso, cheio de gordura, vamos imaginar nosso coração mesmo. O sangue chega? Não chega, né? Usando a analogia de Jesus, num coração endurecido, petrificado, o seu ensinamento perdura? O seu ensinamento chega? Não chega. Não chega. É por isso que Jesus está falando que aos apóstolos foi dado o direito de conhecer o reino dos céus. E a eles não. Porque o nosso coração ainda é duro. Nós não conseguimos olhar para o irmão que pensa diferente de nós e enxergarmos ele como irmão. Porque ele só pensa diferente de nós. Ele não é nem melhor e nem pior do que nós. Conversávamos com o amigo na chegada e estávamos falando sobre isso. Ah, eles fazem tal coisa. Eles ou nós? Se hoje nós não cometemos mais certas atrocidades, se nós não cometemos mais hoje certos crimes, do modo geral, não devemos condenar os nossos irmãos que ainda estão falindo nesse momento. Porque quem garante que nós já não fomos piores que eles? Quem aqui pode garantir que nós não fomos pior que eles? Ninguém de nós podemos. Então a compreensão do irmão em desalinho é a nossa perfeita compreensão de que também somos falíveis. E para que o ensinamento de Jesus chegue até nós, a mensagem é clara. O nosso coração não pode estar cevado. Nosso coração não pode estar grosso. Nosso coração não pode estar pedrificado. A mensagem vai germinar. A promessa do Cristo é de que todos nós um dia seremos felizes. Desde que nós nos esforcemos para isso. Né? Continuando. Com ouvidos pesadamente ouviram. Ouviram porque estavam lá. Mas não queriam ouvir aquelas verdades. Quando um amigo chega até nós e fala o que nós precisamos ouvir, e não fala somente para nos agradar, para massagear o nosso ego, que já é muito grande, esse é o verdadeiro amigo. Esse é o verdadeiro mestre, que é o que Jesus faz por nós até hoje. Fala o que precisamos ouvir, mas nós, com pesar, porque não aceitamos, não queremos modificar. Falamos que queremos um mundo de paz. Falamos que queremos ser melhores. Falamos que queremos nos transformar, mas na prática não fazemos nada disso. Reflitamos sobre isso. Né? Não compreendem com o coração. Com o ouvido pesadamente ouviram. Seus olhos se fecharam para que não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos, não compreendam com o coração e se voltem para eu os curar. Então Jesus está dizendo que a gente fechou os nossos olhos para que a gente não veja. A gente não ouviu com os nossos ouvidos. Nós não quisemos compreender com o coração, que é onde está o sentimento, o amor, o respeito a Jesus. E se voltem para eu os curar. Esse voltem, vale a pena a gente ler a nota explicativa. O voltar aqui na tradução é retornar, voltar, né? Expressão técnica do judaísmo, teshuva, que significa o processo integral de arrependimento, restauração do mal, ressarcimento dos prejuízos e mudança de conduta. Jesus agora está falando diretamente para a gente o seguinte:
para que a gente consiga ouvi-lo, para que a gente consiga entender e compreender, é necessário que a gente se volte para Ele. E o que é esse voltar para Jesus? É estar disposto ao processo integral de arrependimento, restauração do mal cometido, ressarcimento dos prejuízos e mudança de conduta. Para o nosso dia a dia, para a nossa linguagem espírita, Jesus está dizendo que nós precisamos fazer a nossa reforma íntima. Nós precisamos, irmãos, arrepender de todo e qualquer mal que nós possamos ter feito a nós mesmos ou a alguém. Nós precisamos ter pleno e total comprometimento com a restauração do mal que eu fiz para alguém. Então eu leso o meu irmão, vou lá e me desculpo. Ótimo, mas precisa mais. Jesus está pedindo para que a gente restaure. Não está aparecendo a lei de causa e efeito? Eu fiz o mal, eu preciso restaurar o mal. E eu preciso ressarcir os prejuízos, quer dizer, eu preciso me arrepender, sentir o quão ruim foi aquela ação, ressarcir aquela pessoa, e nós não estamos falando de dinheiro, estamos falando de atos, atitudes, ser bom, ser compreensivo, ajudar aquela pessoa e uma mudança de conduta. Só quando nós fizermos isso, Jesus está prometendo que nós vamos voltar para Ele e Ele vai nos curar. Então, amigos, a mensagem que fica para nós dessa explicação da parábola tem que ser a seguinte, que é Jesus explicando não só para os apóstolos, explicando para nós. De novo, a nossa vida está um fardo pesado, esse planeta de prova e expiação é muito duro, nós sabemos o quanto é. As angústias que nós vivemos, a dor que mora dentro do nosso coração, só nós sabemos. Mas Jesus, que conhece o que tem dentro do nosso coração, está pedindo que a gente se redima. Está pedindo que a gente se volte para Ele nos curar. Porque Ele também veio aqui e disse para nós que os sãos não precisam de médico. Jesus está aqui para nos curar. Mas é possível, agora falando na matéria, a gente se curar sem procurar um médico? É possível nos curarmos e mentir para o médico? Não falar o que nós sentimos? A gente pode se curar, o médico dando a recomendação do remédio, da caminhada, e a gente não fazendo o que o médico fala? É possível? Não é possível. Espiritualmente é a mesma coisa, irmãos. Jesus está falando para nós o seguinte, quer curar o teu espírito? Quer curar essas dores que te angustiam há milênios? Se volta para mim. Vá, reconheça os seus erros. Peça perdão. Compreenda o irmão que te ofende. O irmão que te machuca. Assim como você gostaria de ser compreendido. Porque através dessa prática diária da fraternidade, do amor, da compaixão, é que nós vamos modificar a nossa vida. Nós vamos modificar o nosso espírito. Há milênios de erros e desacertos não vão ser modificados em uma única encarnação. Nós vamos precisar de várias. Mas o Pai é bondoso, né? O Pai permite que a gente volta e refaça a nossa história. O Pai nos dá a oportunidade infinita que nós nos curemos. Ele só pede que nós aceitemos as suas verdades. E o Pai faz isso com nós a todo dia. Faz isso conosco desde a nossa criação, quando fomos criados simples e ignorantes. E por que nós não podemos exercitar com o nosso irmão que erra contra nós? Por que nós não podemos praticar esse amor que Deus tem por nós? Que Jesus veio exemplificar na sua passagem terrena com o nosso próximo. Por que nós não somos capazes de fazer isso? Queremos o perdão de todos os nossos erros perante a Deus, mas não somos capazes de compreender a mínima falta do irmão. É desse ouvido que Jesus está falando. São desses olhos que Jesus está falando. Precisa cair esse véu, irmãos, da nossa vista. Precisamos não perder essa oportunidade que nos está dada de modificarmos a nossa vida. Essa encarnação para nós pode ser um divisor de águas. Para que a gente saia dessa vida com o entendimento de que o bem
é bom. E de que o mal é necessário restaurar, é necessário ressarcir. E logo nós vamos entender que fazer o mal dá um trabalhão para organizar. E que fazer o bem, nós só temos benefícios disso. Que nós tenhamos essa compreensão de que Jesus não está mais falando parábolas com nós. Que nós já crescemos. Nós não estamos mais na nossa infância espiritual. Que hoje nós já somos adultos, espiritualmente falando. E podemos compreender essa mensagem. E mais do que compreender essa mensagem, praticar e levar para o meio aonde nós vivemos. Joia? Reflexão que eu gostaria de trazer da noite de hoje. Se está doendo, se está machucando, Jesus é o remédio. Os seus ensinamentos e a sua conduta moral reta, seguidas ao exemplo, vão fazer de nós pessoas melhores. Assim seja. Meu boa noite. Meu muito obrigado por me ouvirem com tanto respeito e com carinho. A casa, mais uma vez, pelo convite. E eu peço que agora todos nós nos mantenhamos nessa vibração positiva para que nós façamos a oração que Jesus nos ensinou como uma oração de encerramento dos trabalhos da palestra da noite e que nós possamos sair com essa oração e com esse sentimento de paz e levemos para a nossa vida. Dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado, Senhor, seja o vosso nome. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não os deixeis cair em tentação, Senhor, mas livrai-nos de todo mal, porque Teu é o poder, o reino e a glória para hoje e sempre. Que assim seja, Senhor.